Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Sem ouvir a PGR, Moraes arquiva pedido para investigar Lula em caso de ameaças do PCC contra Moro. É isso mesmo. Sem querer ouvir o Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes arquivou duas notícias-crime contra o ex-presidiário Lula. O petista afirmou recentemente que o plano de sequestro do senador Sérgio Moro pela facção criminosa Primeiro Comando da capital era uma armação do ex-juiz. Uma afirmação mentirosa e notoriamente criminosa. As representações foram feitas pelo senador Rogério Marinho e pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Lula declarou publicamente que era visível que é uma armação de Moro. Sem dúvida, um absurdo, uma notável fake news. Rogério Marinho pediu a inclusão de Lula no chamado inquérito das fake news. Abre aspas. O presidente da República atribuiu os graves crimes às instituições do Estado e à própria vítima, contribuindo assim para a propagação de desinformação e desacreditando das instituições da República. Fecha aspas, pontuou o senador. Nicolas, por sua vez, mais abrangente, citou uma declaração de Lula, na qual ele diz que só vai estar bem quando ferrar esse Moro. Eu tô aqui para me vingar dessa gente. E requereu a investigação de Lula por incitação ao crime. Para o ministro do STF, não houve indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal. Ou seja, quer dizer que Lula pode falar do que quer. Impressionante como eles arquivam tão rápido qualquer pedido que seja contra Lula. Se fosse contra Bolsonaro, vocês acham que seria igual? Deixo aqui a pergunta. Na tribuna da Câmara, deputado Carlos Jordi. Flávio Dino mentiu. Relatório da PF comprova. Ele sabia de tudo. Assista. Teve um outro deputado dizendo que Jair Bolsonaro já chegou no Brasil causando problema para os brasileiros, referindo-se ao trânsito, que o trânsito estava sendo fechado para a sua chegada. Mais problema do que o Lula está causando para o povo brasileiro. Vocês têm que ter vergonha na cara de falar uma besteira dessa. O cara está destruindo nossa economia, levando para o colapso tudo que nós construímos com o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, com todo o cenário de pós-pandemia, de guerra na Ucrânia, conseguiu entregar o país com 2,9% de crescimento do PIB, com a menor taxa de desemprego desde 2015, com a menor taxa de inflação do G20, desonerou os impostos dos combustíveis. Vocês estão desfazendo tudo. Parece praga do Egito. É aquela velha história. Petista, quando não está roubando, está mentindo. Quando não está mentindo, está roubando. Acreditam na própria mentira. E aí outro deputado falou que o ministro Flávio Dino foi a CCJ e matou a pau. O ministro Flávio Dino, de fato, é um cidadão que tem uma boa retórica. Mas o ministro Flávio Dino é muito escorregadio, ensaboado. Eu ia falar que ele é um peixe ensaboado. Não, mas ele é um sapo ensaboado. Ele sai pela tangente de toda pergunta que o incomoda e responde o que é conveniente. Ele estava na CCJ, ali era um ambiente muito favorável. Sua claque não respondeu nada que nós perguntamos e mentiu. Flávio Dino mentiu. Mentiu sobre o 8 de janeiro. Flávio Dino foi questionado pelo deputado Kim Kataguiri se ele havia recebido o relatório da ABIN que alertava os órgãos, que alertavam os seus órgãos, alentavam a presidência sobre os riscos dos ataques do 8 de janeiro, e ele falou: olha, eu não sei que relatório é esse da ABIN, que eu nunca vi, é um relatório tão misterioso que nem eu li. Bom, ele não leu o da ABIN, mas ele leu o da Polícia Federal. Leu o da Polícia Federal sim, porque eu tenho o relatório aqui nas minhas mãos. O relatório da Polícia Federal, assinado pelo seu diretor da Polícia Federal, Andrei Augusto Passo Rodrigues, relata que ele recebeu no dia 7 de janeiro, às 6h23 da tarde, a comunicação alertando sobre os riscos do 8 de janeiro. E eu vou aqui ler alguns trechos para vocês entenderem que Flávio Dino cometeu sim uma omissão. E nós temos que entender se é uma omissão
culposa ou dolosa. E ele mentiu na CCJ. Senhor ministro, foi constatada pela Polícia Federal nos últimos dias intensa movimentação em todo o país de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições e com o governo federal que tomou posse, blá blá blá, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. O objetivo dessas pessoas seria reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder, de impedir a instalação do comunismo no Brasil, sem determinarem especificamente quais ações adotariam ao chegar a esta capital para atingir o seu intento. Constatou-se a chegada de dezenas de ônibus oriundos de estados como São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e o próprio DF. A maioria desses manifestantes ia lá prosseguir com os atos antidemocráticos. Há informações de inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem tomar o poder na capital federal. Parte dos integrantes das caravanas demonstram, em especial em redes sociais e aplicativos de mensagem, a clara intenção de confrontar as forças de segurança, o que acende um alerta para a possibilidade de recrudescimento dos atos e comprometimento da estabilidade na segurança pública do DF. Sugere-se, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também sejam impedidos de circular nesta capital. O ministro Flávio Dino, o seu governo, sabia de tudo isso. Sabia que tudo isso ia acontecer. E Flávio Dino disse na CCJ que ele não faz nada sem a anuência do seu chefe. Ele falou que ele nada faz sem consultar antes o presidente da República. Então a questão aqui é sabermos se houve de fato essa omissão, porque houve uma omissão. E isso não sou só eu que estou falando, todos os veículos de comunicação estão falando. A Folha, a CNN, eu quero ver ele processar os veículos de comunicação. Estão falando que houve uma omissão. Ele foi comunicado e ele deve ter comunicado ao seu chefe, porque ele disse que não faz nada sem a anuência do chefe. E aí, se ele se omitiu, para que houvesse aquela quebradeira, fazer um fato político para se beneficiar politicamente, isso é crime de responsabilidade. Aliás, a própria omissão já configura um crime de responsabilidade. E é por isso que a CPMI do 8 de janeiro se faz necessária, para que possamos apurar esses fatos. Vamos entender quem financiou, quem foram, vamos individualizar as condutas, saber quem foi que cometeu de fato o vandalismo e quem só estava protestando de acordo com a nossa Constituição, que permite que possamos nos reunir pacificamente, e quem foi que se omitiu. O governo federal foi responsável por esse fato e vamos agora apurar na CPMI se foi uma omissão culposa ou dolosa. Obrigado. Deputado federal Gustavo Gayer. Bolsonaro voltará como presidente e Lula voltará para a prisão. Assista. É palpável, qualquer pessoa consegue perceber que existe no ar um desespero na voz, no timbre, no comportamento dos nossos colegas da esquerda. O que a gente está vendo é que o retorno do presidente Bolsonaro fez tremer as pernas desse pessoal que achou que iria conseguir destruir o nosso país sem que houvesse um obstáculo, sem que houvesse uma oposição. Inclusive, eu me sinto até na obrigação, veja que situação nós chegamos, na obrigação de vir aqui conversar com meus colegas de esquerda em defesa do Lula. Ouve-se nos bastidores dessa casa que estão todos pedindo para que Lula cale a boca, que Lula pare de falar. Queridos colegas, não peçam isso do seu presidente, deixe que ele fale bastante. É preciso que ele fale muito, porque isso facilita o nosso trabalho. Então eu peço para que os senhores respeitem o presidente e deixe ele continuar falando as besteiras dele. Como o próprio Bolsonaro disse, do jeito que as coisas estão indo, esse governo nem precisa de oposição. Mas uma coisa chamou a atenção. Hoje o presidente, verdadeiro presidente nos corações da maioria do povo brasileiro, voltou ao nosso território nacional. E curiosamente, novamente milhares de pessoas foram para as ruas recebê-lo. Enquanto o presidente dos senhores, aquele ligado ao PCC e facções criminosas, não pode andar nas ruas do seu país ao qual ele foi eleito. O presidente chega no aeroporto e é recebido por milhares de pessoas. E aí, para esse governo não passar tanta vergonha, eles têm que ordenar a Polícia Federal e proibir o presidente de falar com o povo, meus amigos. Olha que curioso. O presidente foi proibido pela facção criminosa que está na presidência de ir ser recebido pelo povo que estava lá para recebê-lo, para vê-lo, para mais uma vez apoiá-lo. E ao chegar no hotel onde fica a sede do PL, mais uma multidão estava lá aguardando para recebê-lo mais uma vez de verde e amarelo. Nem mesmo o ladrão de 9 dedos, quando chegou aqui, foi recebido
por esse número de pessoas. É um tanto quanto estranho, não é não, meus amigos parlamentares? Algo errado não está certo nessa equação. Mas para já caminhar à conclusão, uma coisa muito grave aconteceu. Durante o período em que Bolsonaro foi presidente, ele nunca negou proteção a nenhum dos seus adversários e principalmente ao próprio Lula. Assim que eles ficaram sabendo que Bolsonaro voltaria para o Brasil, Lula ordenou que fosse retirado o carro blindado do presidente. Pera lá, nós estamos falando de um governo que já tem ligação comprovada com o PCC, que já estava arquitetando para matar o senador da República, inclusive o próprio Lula Rio disse. E aí ele pede para retirar, para concluir, presidente, ele pede para retirar o carro. Isso sim faz levantar muitas suspeitas, e tudo leva a crer que o PT e as suas abrangentes outras organizações criminosas como o PCC já estão arquitetando um próximo assassinato. Só que dessa vez o Brasil não vai deixar. Nós não vamos permitir, o presidente será protegido e não adianta tirar o carro blindado do nosso presidente, porque ele vai voltar a sentar na cadeira presidencial e Lula vai voltar para a prisão. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.